Bom, pessoal, esse é o vídeo 2 sobre a aula de máscara de rede e subrede. Agora a gente vai ver como trabalhar efetivamente com subrede. Bom, já sabemos, vimos na aula 1, no vídeo anterior, que uma máscara de rede padrão apresenta o valor 255 para informar os octetos de uma rede. Os octetos que devem ser usados como prefixo pelos hosts. Enquanto que o valor 0 informa a área que receberá o número individual a ser atribuído a cada host. Então a gente já sabe que 255 é o número, na máscara de rede, é o número que indica o octeto que a gente tem que ter igual em todos os computadores. Na máscara de rede, quando a gente vê 0, é a área onde a gente pode fazer o uso para identificar cada dispositivo na rede. Não é isso? Bom, em informática, chamamos de host a qualquer máquina conectada a uma rede de computadores, que pode ser, pode ser usada para acessar uma informação e também oferecer dados e serviços aos outros usuários, né? Então, essa máquina que está na rede, ela serve e ela também faz uso de serviços. Então, ela é um host. Isso a gente viu também no vídeo anterior, não é isso? O exemplo que a gente deu na aula passada foi esse. A gente criou uma rede, né? Essa rede era 192.168.125.0 e vimos o broadcast, vimos a máscara e vimos também que os computadores, os dispositivos são do 1 ao 254. Agora a gente vai ver como converter esses números que estão em decimal, no sistema decimal, para binário. Wagner, isso é necessário? A gente tem que manipular esses bits agora. A gente tem que aprender a lidar com os bits para poder criar subdivisões de uma rede. Então a gente tem que entender o seguinte. Primeiro, eu não vou ensinar aqui exatamente o que eu já ensino na minha aula sobre conversão de base, né? Eu vou deixar no final, de novo, no final desse vídeo, da aula de hoje, eu vou deixar no final o link para a gente poder ver, assistir a aula de conversão de base. Tá bom? Então eu não vou explicar tudo aqui. Eu vou ser mais rápido aqui, tá? Para não tomar tempo. Bom, o octeto 192, ele fica assim, convertido em binário. O octeto 168, ele fica assim. O 125 assim. E o octeto 0 é tudo 0. Bom, você já sabe converter valores decimais em binários e binários em decimais. Contando com isso, né, que você, se não sabe ainda, você vai assistir no vídeo que eu vou deixar aqui para você. E aí você vai converter os octetos dessa forma. Bom, você já sabe fazer isso e vamos trabalhar então com os octetos agora para subrede. A nossa rede 192.168.125.0, ela tem para cada octeto 110000001010101000 e assim vai. Vamos pegar a máscara para trabalhar junto com a rede. A máscara convertida fica desse jeito. Wagner, 24 bits? Isso. Essa máscara aqui é uma máscara 255, 255, 2550, o que significa que os 3 primeiros octetos são os da rede. E esse último aqui é o que a gente tem livre para quê? Para numerar os hosts. Então o host vai ficar com 8 bits e 24 bits só para a rede. É isso. Vamos começar criando 2 subredes a partir da rede principal, a partir dessa primária aqui. Para criar 2 subredes, a gente já sabe que o número da rede é 192.168.125. A gente já sabe que a máscara é de classe C. Então a gente tem que trabalhar o seguinte. A gente vai criar o número 128 para essa máscara. Complicou, Wagner. Por que 128? Vamos lá. Porque a gente vai tomar emprestado um bit que era antes um bit de host. Eram 8 bits e eu estou tomando um emprestado, por isso que eu botei em vermelho aqui para ficar fácil de você identificar. Eu estou pegando um emprestado aqui para a rede. A nossa rede tinha 24 bits, agora ela vai ter 25 bits. 24 mais 1. O que acontece é que com um bit, de um bit
tomado emprestado dos hosts, você divide a sua rede em duas partes, em duas sub-redes. 2 elevado a 1 é 2. É assim que funciona o cálculo. Então, com 1 bit, você gera 2 sub-redes. Ok? Bom, eu tinha 8 bits antes, agora eu tenho 7. O que muda? Bom, muda que esse número 100000000 equivale em decimal a 128. É por isso que o último octeto está 128 na máscara. Ah, então cada octeto tem um valor que você dá ou cria, que convertido para binário fica em zeros e uns. Se eu tenho um octeto que tem 1 e o resto 0, esse número aqui é 128. Sim, como 11000000 é 192. E esse aqui é 168. E esse aqui é 125. Ah, então assim é 128. Certo? Então a máscara, ela está determinando o seguinte: você pode usar para os outros computadores os números que você quiser. Só que no máximo, que essa máscara aceita é 128. Então, no máximo, você vai usar até aqui. Você não pode passar, ou seja, você não pode numerar os seus dispositivos mais do que 7 bits. Por quê? Porque esse número aqui está fechado. Então, já começa assim, 128. Para uma pessoa que entende de rede, quando ela vê a máscara 255, 255, 255, 128, ela já sabe. Isso aí é máscara de subrede. Para uma pessoa que entende, ela já está vendo. Por quê? Porque teria que ser 0. Os octetos de uma máscara só pode ser 255 e 0. Foi isso que a gente viu no vídeo 1. Se tiver alguma coisa diferente, é subrede. Bom, vamos lá. A primeira subrede vai ser 192.168.125.0. Wagner, como é que você sabe disso? Sempre. A primeira rede de uma subdivisão, essa primeira subrede, ela vai ter o número padrão de uma rede como era a original. Tá? O broadcast, ele tem que ser o último número possível. Antes, a gente só tinha uma rede. Os computadores iam do 1 ao 254. 0 a rede e 255 o broadcast. Mas agora não é bem assim. O broadcast aqui é o broadcast dessa subrede, porque a gente vai ter outra subrede que também tem que ter um broadcast. Se essa rede ela começa com 0, então essa primeira área da divisão aqui, que esse bit representa, ele vai estar carregado com valor 0. Lembra, a máscara diz o máximo que você pode usar. Num sistema binário, o que você pode usar está em 0. O que está em 1, você não pode alterar. É por isso que a máscara, ela mostra tudo 1. Você não pode alterar os octetos. E também não vai poder alterar a primeira posição dos bits. Fica calmo. A gente vai entender isso, tá? O broadcast vai ser o 192.168.125.127. Wagner, por que 127? Bom, eu posso te dar uma explicação agora rapidinho assim. Ó. Nós temos 7 bits aqui. 7. 2 elevado a 7 dá 128. Esse é o número total de máquinas que você pode configurar na rede. Mas você não pode usar nem o endereço de rede, nem o endereço de broadcast. O que significa que desses 128, você só pode fazer uso de 126. Logo, o primeiro computador tem que ser o 1 e o último o 126. Conclusão, o broadcast é 1 depois do 126. É o 127. Bom, você pode voltar aí o vídeo quantas vezes você quiser. Mas é bem fácil se você entender assim. Nós temos uma rede. É 0. O primeiro computador tem que ser 1. O último computador, ele tem que ser 1 antes do broadcast. Bom, a próxima subrede, ela só pode começar com 1 depois desse broadcast. 1 depois de 127 só pode ser o 128.
A última subrede, olha só o que eu vou dizer. A última subrede é a segunda. Ela sempre vai ter que ter o último octeto igual ao da máscara. Ué, mas por que isso, Wagner? Porque a máscara indica que a última subrede, ela está representada com o 1 no máximo que o octeto pode alcançar. Pô, ainda não entendi. Então vamos lá. Eu não disse que quando você criou uma divisão, cada subdivisão dessa aqui vai ter que ter 126 computadores? Aqui é do 1 ao 126. O broadcast é 127. A rede é 0. 1 até o 126. A próxima subrede só pode ser 1 depois do 127. 128. Então faz a conta comigo. O primeiro computador dessa subdivisão aqui, né? O primeiro computador dessa subrede 2, ele tem que ser o 129. Tá, e o último? Fácil. O último broadcast não vai ser sempre o 255? O último broadcast é 255. O último computador, então, só pode ser o 254. Se o último broadcast vai acabar com 255, a rede começou com 128, porque é uma divisão. O primeiro computador tem que ser o 129. O último computador é um antes do 255. Só pode ser o 254. Então a gente criou uma subdivisão que é a rede 0, que vai do computador 1 ao 126, que o broadcast é 127. 1 depois do 127 é a próxima rede. A subrede 2 é a 128. Ela começa com o computador 129, termina com o computador 254 e o broadcast é o 255. Ok? Na notação do CIDR, Classes Interdomain Routing, é o roteamento entre domínios sem classe. O que é isso? É um padrão, tá? É um método padrão que informa o número de bits utilizado pela máscara de rede. Aqui, no nosso exemplo, ficou 192.168.125.0 barra 25. Wagner, por que eu tenho que dizer isso? Você tem que dizer assim, você tem que anotar desse jeito, porque qualquer pessoa que vir esse número, ela vai entender que a rede era o 192.168.125.0, só que você está pegando um bit emprestado, por isso barra 25. O barra 25 aqui está dizendo que você está tomando um bit emprestado de host. Porque, por padrão, essa classe aqui seria 24 bits. Então, barra 25. Você está pegando emprestado. Então, quem estiver lendo isso vai saber que a sua rede está usando um bit emprestado. Então, na verdade, você está trabalhando com duas subredes. Ok? Um bit dividiu em duas subredes. Vamos concluir, então, o seguinte. Antes, nós tínhamos uma rede só. Ela começava com 0, terminava com 255, e nós tínhamos 254 computadores. Agora, somando as duas subredes, nós chegamos a 252 computadores. Por que tem menos? Porque agora nós temos dois IPs de rede, dois números de rede que não podem ser usados, e dois números de broadcast que não podem ser usados. Então, antes, nós só tínhamos uma rede e um broadcast. 256 menos uma rede, menos um broadcast, 254. Por isso que começava assim, do 1 e ia até o 254. Agora, nós temos duas subredes. Só que nós temos que descontar duas numerações de rede e duas numerações de broadcast, ok? Por isso, temos só 252 ao todo. Bom, concluímos também hoje que um bit a mais na máscara de rede vai ser usado como expoente para a gente entender quantas subredes vamos criar. 2 elevado a 1, 2. Por isso, duas subredes. E os hosts, Wagner? Fizemos assim. O que sobrou aqui de bits, você põe como expoente. 2 elevado à sétima potência, 128. Menos 2
126. Por isso, cada rede tem 126. A primeira do 1 ao 126, a segunda do 129 ao 254. 126 computadores em cada uma delas. Ok? Vamos lá. Criando 4 sub-redes, como é que ficaria? 4 sub-redes. Vamos pegar 2 bits de hosts. 2 elevado ao quadrado, 4. Por isso, 4 sub-redes vão ser criadas com 2 bits. E agora isso vai ser uma rede de 26 bits, né? Se você tivesse que anotar pelo padrão CIDR, você ia botar barra 26. É isso. Bom, esse número aqui é quanto? Esse número é 192. Ah, então já sei. Se eu estou usando 2 bits, né, de host, essa rede ela passa automaticamente a ter uma máscara 192. Porque a máscara está dizendo para mim quantos bits eu estou pegando aqui, né? Esse número binário 11000000 equivale a 192. Se você puser na calculadora e converter para bits, você vai ver que vai dar exatamente isso aqui. Então nós temos agora 6 bits apenas para trabalhar com os computadores, né? 6 bits para dispositivos e 26 para a rede. A primeira sub-rede vai ser, já sabe, a primeira é sempre o mesmo número da original, da padrão, né? Da nossa rede primária. Então a primeira sub-rede é 192.168.125.0. Ok? Bom, nós temos os computadores 192.168.125.1 até o 192.168.125.62. Por que, Wagner, 62? Fácil, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado à sexta potência, 64. Menos 2, 62. Então, a rede é 0. O broadcast é 63. E o que está no meio? Os dispositivos estão no meio. 1 até o 62. O broadcast só podia ser o quê? 1 depois, né? Ah, tá. Essa é a primeira das nossas 4 sub-redes. Qual vai ser a próxima sub-rede? 63 mais 1. A próxima sub-rede é 64. Bom, o primeiro computador tem que ser 64 mais 1, 65. E o último computador? 64 mais 62. Vamos chegar no último? Então nós temos o computador 65 até o 126. 65 é 1 depois do 64, né? 126 são 62 depois do 64. O broadcast só pode ser o quê? 127. Próxima rede, 128. Primeiro computador, 129. O último, mais 62. Broadcast, 191. Ah, tá. A última rede só pode ser o quê? 192. Lembra que eu falei? Lembra que eu falei que a última sub-rede ela vai ter sempre o mesmo número da máscara? A primeira sub-rede vai começar com o número padrão da primária, da rede principal. A última sub-rede ela vai ter o mesmo número do último octeto. Beleza, então o primeiro computador é 193 e o último só pode ser o 254. Por quê? Porque o último broadcast sempre vai ser o quê? 255. Antes do 255 só podia ser o 254. Vamos lá, gente. Agora nós temos 248 hosts. Por que diminuiu? Já sabemos. Agora nós temos 4 sub-redes que tem que ser descontada e 4 broadcasts também a serem descontados. Bom, conclusão. 2 bits me geraram, então, 4 sub-redes. Com 2 elevado à sexta potência, eu teria 64 computadores. Mas como cada rede dessa vai ter a sua rede e o seu broadcast, eu tenho que descontar 2. 2 elevado a 6 menos 2, 62. Bom, gente, eu vou deixar aqui um exercício a partir da rede 192.168.125.0. Eu vou deixar esse exercício aqui e vou corrigir, claro, vou comentar, se vocês comentarem aí na minha postagem, né? Se vocês curtirem aí o vídeo e me lançarem perguntas e comentários, eu vou continuar assim, tá bom? Bom,
O exercício é, tcharam, vamos criar 8 sub-redes. Fácil, né? Vamos criar 8 sub-redes. A gente tem que fazer uma continha aí pequena. A máscara, como é que vai ficar essa máscara? Como é que vai ficar o último octeto dessa máscara? Você tem que saber disso, não adianta decorar. Então, como é que vai ficar aqui a situação do último octeto? Porque você vai usar octeto, você vai usar aqui bits para a rede e o que vai restar aqui? Vai restar para os hosts, não é isso? Bom, a primeira sub-rede eu já sei. Tem que ser o mesmo número da rede primária. A primeira sub-rede eu já sei. Bom, as outras você vai numerar. São 8 sub-redes. O primeiro computador eu já sei. E o último, como é que vai ficar? Bom, você também vai ter que fazer isso aí. Então, a primeira sub-rede tem que ser 0, o primeiro computador tem que ser 1. Ok. O último broadcast, já sei, tem que ser 255. Ótimo. Então você já sabe o último computador aqui qual vai ser, né? Bom, esse vai ser o exercício, então, que eu espero que você faça. E eu vou corrigir. Vou fazer um vídeo para corrigir esse exercício. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu espero que tenha sido bem claro. Mas deixem aí as suas perguntas, as suas dúvidas, tá bom? Agora fiquem aí com os links do que a gente precisa para continuar estudando e fazer o exercício. Então, até a correção. Valeu, pessoal.